Mas, gente, olha só, eu quero te mostrar aqui, primeiramente, uma forma que eu vejo as pessoas aprenderem a fazer perguntas no idioma, que é uma forma errada, que vai te prejudicar. Então eu não quero que você faça isso. E qual que é esse erro? Uma forma errada de aprender esse tema que todo mundo faz. É querer traduzir do português para o inglês as perguntas. E eu acabei de te dizer aqui no começo da aula que no português a gente faz perguntas de uma forma, a gente usa a entonação. Só que no inglês não é sobre entonação. Existe a entonação. I'm sorry. Nossa, eu sempre espirro aqui nas lives. Existe um pouco a entonação, só que muito mais existe técnica, existe alguns detalhes, beleza? E galera, muitos de vocês já devem ter ouvido falar desses dois verbos aqui, ó, do famoso do e do famoso does. Então olha só, pra gente fazer perguntas no idioma, a gente vai precisar utilizar o do e o does. Beleza? Mas olha só, lembra que eu te falei que existem 3 casos aqui que você vai fazer perguntas. Esse primeiro caso que a gente vai ver aqui são os verbos normais, os verbos gerais. Nos verbos normais e gerais, nós sempre vamos utilizar o do e o does. Galera, o do e o does, eles são verbos, tá? Então, o verbo do e o does, levados como verbo, eles vão significar fazer, é o verbo fazer. Só que aqui nesse caso, nesse contexto, não tem nada a ver com o verbo fazer. O do e o does aqui, eles não vão ter tradução. Eles são simplesmente verbos auxiliares. Eles só vão estar ali na frase para você entender que é uma pergunta, para o nativo entender que você está perguntando e não afirmando, beleza? Então, ó, existem 2 situações. A primeira delas, onde você usa o do ou o does como verbos, que é o verbo fazer, e nessa situação aqui, onde o do e o does ele só vai servir para uma coisa, para você indicar que você está fazendo uma pergunta. Então, olha só, eu vou te dar alguns exemplos. Se eu te falo, por exemplo, ó, you speak English, isso aqui é uma afirmação. You speak English, você fala inglês. You speak English. Só que se eu quero transformar isso aqui para uma pergunta, eu não vou só falar you speak English, eu não vou só mexer na minha entonação. Eu vou precisar colocar na frente da frase o do. Do you speak English? Aí a frase vai se tornar uma pergunta. Então, gente, para você formar perguntas no inglês, quando você está utilizando um verbo normal aqui, ó, como é o verbo speak, é muito simples. A única coisa que você vai fazer é colocar o do aqui na frente. Então, ao invés de você afirmar you speak English, você coloca o do lá na frente. Do you speak English? E aí vira uma pergunta. E galera, um detalhe aqui é que os nativos, muitas vezes eles não pronunciam dessa forma separada, né? Do you speak English? Eles meio que juntam isso, eles usam a fala conectada. Um pilar que eu defendo dentro do método EA, para você aprender já direto a fala dos nativos. Então eles nem falam do you muitas vezes. No inglês informal, eles falam do, como se fosse do. Então, do you speak English? Do. Então, esse do é basicamente a abreviação de do you. Então, vira do. Do you speak English? Um outro exemplo aqui, ó, que eu gosto de dar, ó, they work. They, gente, significa eles ou elas. Se eu falo they work, eu tô dizendo eles trabalham ou elas trabalham, eu tô afirmando. Agora, se eu quero perguntar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o do na frente. Então, ó, do they work? Ou seja, eles ou elas trabalham? O work, ele é um verbo normal, então eu posso usar o do na frente para fazer minha pergunta. Do they work? Eles trabalham ou elas trabalham? Tá vendo como é simples? Um outro exemplo aqui, ó, vamos supor que a gente tá falando de nós. Ó, we travel, nós viajamos. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco o do lá na frente e aí fica do we travel? Do we travel? Nós viajamos? É uma pergunta. Ok? Então, gente, toda vez que você for formar uma pergunta em inglês, o que você precisa saber quando você está utilizando os verbos normais é que você vai usar ou do no começo da frase ou o does. Quando que você vai usar o does? O does você vai utilizar na terceira pessoa.
Quem é a terceira pessoa? É quando você tá falando dela ou dele, por exemplo. Vamos supor que eu tô falando o seguinte, ó. Ela joga futevôlei, vamos supor. Então, ó, she plays footvolley. Ela joga futevôlei, certo? Se eu quero perguntar se ela joga futevôlei, eu vou ter que colocar o quê? O does lá na frente. Então, ó, does she play footvolley? Does she play footvolley? Então, para formar perguntas, quando você tá falando da terceira pessoa, dela ou dele, por exemplo, ou disso se for um objeto, você sempre vai usar o does ao invés do do. É a mesma coisa. Então é assim que você pergunta, faz perguntas no idioma. Um outro exemplo, ó, se você quer perguntar dele, por exemplo, ele acorda cedo. A frase é he wakes up early. Agora, se eu quero perguntar, eu vou ter que acrescentar o does aqui na frente. Então, ó, does he wake up early? Does he wake up early? Ou seja, os verbos aqui, ó, o play, que é o jogar, e o wake up, que é o acordar, são verbos normais no idioma, são verbos comuns. Então, para você formar perguntas com esses verbos, você só vai acrescentar o does lá na frente, o do ou does. Beleza, gente? Deu pra entender aqui? Então, ó, quando você tá utilizando os verbos normais no inglês, você sempre vai utilizar o do ou does na frente da frase pra perguntar o que você quiser. That's the secret. Esse é o segredo. Só que, gente, não é só isso, ok? Se fosse só isso, ia tá muito fácil, né? Mas, ó, tem um outro tipo de verbo, que é o verbo to be. Esse aqui é muito mais fácil. Então, ó, quando a gente está usando o verbo to be, o que é o verbo to be? Só se você não sabe o que é o verbo to be, é o verbo que significa ser ou estar. Por exemplo, eu sou ou eu estou é o verbo to be. Quando a gente usa o verbo to be, nesse caso, você não vai precisar usar o do e nem o does. Nenhum dos dois. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para você entender como funciona para você fazer perguntas quando se trata do verbo to be. Olha só, é muito fácil. Vamos supor que eu quero dizer o seguinte, ó, I am sick, ou seja, eu estou doente. I am sick. Galera, eu tô afirmando aqui, ó, I am sick. I am sick. Ok? Sick, se você nunca ouviu falar essa palavra, significa doente. Eu estou doente. É um exemplo, tá? I am sick. Agora, se eu quiser perguntar, se eu quero transformar essa frase numa pergunta, o que eu faço? Ao invés de I am, eu vou inverter. Ao invés de I am, eu vou dizer am I. Am I? Então, no verbo to be, para você formar perguntas, você vai ter que só inverter o verbo pelo pronome. Então, ao invés de falar I am, você fala am I. Am I sick? Eu estou doente? Am I sick? É uma pergunta, né? Eu estou doente? Am I sick? Um outro exemplo aqui, ó, eu posso dizer he is busy, que significa o quê? Ele está ocupado. He is busy. Eu tô afirmando, é o verbo to be, ele está. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ao invés de dizer he is, eu vou dizer isso aqui, ó. Is he? Is he busy? Is he busy? Ou seja, ele está ocupado? Vira uma pergunta. Galera, então quando você está utilizando o verbo to be, para você formar uma pergunta, você não precisa usar o do, nem o does e nem nada. Você só vai inverter a ordem do verbo to be. Ao invés de I am, fica am I. Ao invés de he is, fica is he, por exemplo, entendeu? Então é muito fácil, não tem segredo nenhum quando se trata de formar frases ali, perguntas com o verbo to be. O outro exemplo aqui eu vou dar pra vocês, tá? Let me just drink my water. Deixa eu só finalizar minha água aqui. E ó, um exemplo agora com o plural. Vamos supor que eu quero dizer eles estão em casa. Então ó, they, eles, né? They are at home. Eles estão em casa. É o verbo to be, ó. Eles estão, they are. Só que aqui, o que eu tenho que fazer para formar uma pergunta? Eu vou ter que inverter o verbo to be pelo pronome. Ou seja, ao invés de they are, eu vou dizer are they. Are they at home? Ou seja, eles estão em casa? Are they at home?
Are they at home? Então, ó, lembra disso. Você tá usando o verbo to be, você não precisa de nada de do e nem de does. Você só vai inverter o pronome. Você vai colocar o verbo to be na frente e depois o pronome. Então, ó, am I sick? Eu estou doente. Is he busy? Ele está ocupado. Are they at home? Eles estão em casa. Agora, quando o verbo for normal, que são os verbos gerais, o que você precisa fazer? Você precisa acrescentar o do ou o does na frente da frase. A única coisa que você precisa saber. Só lembrando a diferença, o do você vai usar para quais pronomes? Ó, eu vou especificar os pronomes aqui para vocês, tá? Ó, vou deixar aqui embaixo. Quando usar o do? Ó, nesses pronomes aqui, ó. No I, que é eu, you, você, we, nós, e they, que é eles ou elas. E quando eu vou usar o does? Quando usar o does? Você vai utilizar o does quando você estiver falando dele, né? He, dela, ou o it, que a gente usa para animais ou objetos, beleza? Então, basicamente, é nessas duas situações aí que você vai usar o do ou does, quando você estiver utilizando os verbos gerais, os verbos normais.